vocês. Posso chamar de vocês? Tudo bem? Então tá bom. Bom, a minha história é grande, na verdade, mas vou fazer um resumo, porque também não quero atrapalhar o tempo de vocês, mas vamos lá. Então, a minha história começa com o falecimento dos meus pais. Eu, desde muito cedo, fui para um abrigo. Quando meu pai faleceu, eu tinha 4 anos. Isso em 95. Em 96 eu fui para o orfanato, e minhas irmãs. Então, a partir de 96, nós perdemos contato com a nossa família. E passamos por várias instituições. Não sei se eu posso citar nomes, mas enfim. Acridas, Padre José Conelo, Chácara Quatro Pinheiros, enfim, vários lugares pelos quais eu passei. Alguns deles eu fugia muito, aprontava, enfim, passei por vários lugares. Em relação à questão do apadrinhamento especificamente, eu conheci meu padrinho em 2003, quando eu tinha 11 anos, né? Eu tinha fugido de um abrigo e estava há uns 2 dias na rua e encontrei essa pessoa. Ele estava tendo dificuldade com o telefone e tal, e eu fui auxiliá-lo. Me aproximei e perguntei: olha, você precisa de alguma ajuda e tal? Imagina, mentido do jeito que eu era. Fui perguntar se você precisa de alguma ajuda, se tem alguma dificuldade. E a gente começou a conversar e tal. E ele me perguntou: mas você é da onde? Onde você mora? Quem que é teu pai, tua mãe e tal? Eu falei: eu não tenho pai nem mãe, eu fugi do abrigo, estou aqui na rua uns 2 dias já. Aí ele me perguntou se estava com fome, pedi: estou com fome e tal. Me levou para casa e pediu. Eu passei o final de semana na casa dele, isso quando tinha fugido do abrigo, e ele pediu para retornar para o abrigo, porque a partir daquele momento ele seria meu padrinho, isso em 2003. Então, desde aquela época até hoje, ele é meu padrinho. Então, enfim. E ele é minha referência, né? Ele, o Fernando, que é o coordenador da Chácara Quatro Pinheiros, são as minhas referências. Meu padrinho sempre me estimulou, esteve presente. Eu passava os dias da semana na chácara, no último abrigo que eu passei, e durante o final de semana eu passava na casa do meu padrinho. Então, isso desde 2003. E em 2009, quando eu passei no vestibular para a faculdade, enfim, eu comecei a morar com o meu padrinho. Então, desde 2009 para cá, estou com o meu padrinho. Então, é uma pessoa que sempre esteve presente e tal. Eu sugiro, assim, não sei vocês, se vocês querem também, mas perguntas, acho que é melhor, porque, enfim, não sei. Assim, o microfone aqui. No que você acha que esse padrinho contribuiu na sua vida, assim, para o que você é hoje? Muita coisa, né? Uma das coisas que eu sempre levo comigo, por exemplo, é a questão de você entrar num lugar com cabeça erguida e sair com cabeça erguida. Ele sempre diz: Rodolfo, sempre seja honesto, nunca se comprometa com nada, não tem nenhum motivo para as pessoas falarem de você. Entra no restaurante, não pegue nada, não vai. Se está com vontade de pegar uma bala, peça, nunca roube, nunca faça nada que as pessoas possam te comprometer. Questão de honestidade. Outra questão, que eu sou extremamente pontual. E isso graças ao meu padrinho. Meu padrinho é um chato. Ele disse assim: não, você combinou 8 horas comigo, 15 para as 8 tem que estar lá. Nada de chegar 8 horas. Entendeu? Questão de autoridade, são várias questões assim, que me ensinou muita coisa. Bom, quando eu conheci meu padrinho, eu tinha 11 anos. Eu iria fazer 12 anos em fevereiro, mas eu tinha 11 anos quando eu o conheci. Na verdade, foi dia 5 de janeiro de 2003 que eu conheci meu padrinho. Na verdade, não. Eu até ficava chateado com isso, porque tinha umas instituições que tinham uns programas em que os padrinhos eram estrangeiros e mandavam um valor X para as crianças. Eu nunca tive isso, então eu ficava bem triste. Entendeu? Davam R$40 por mês, então eu nunca tinha isso. Então as crianças compravam bala, doce, essas coisas eu não tinha. Ficava bastante triste. Aí, sei lá. Deixa eu... Pergunta. Você falou que você e os seus irmãos foram ficar. E o que aconteceu com seus irmãos? Então, na verdade, quando em 2003 eu fui para Mandivituba, que é onde fica a Chácara Quatro Pinheiros, as minhas irmãs ficaram em Curitiba, porque nesse lugar em que eu fui, só meninos podem ficar lá. Inclusive a Maria conhece a chácara, enfim, esteve lá algumas vezes com um grupo medianeiro. Ela viu que na época tinha 80 meninos, então só menino. E as minhas irmãs ficaram em Curitiba. E o que aconteceu com elas? Oi? E o que aconteceu com elas? Então, as minhas irmãs ficaram em Curitiba, eu fiquei para Mandituba.
hoje eu faço direito e as minhas irmãs estão estudando. Uma faz faculdade, faz administração e outra está estudando. E elas foram adotadas? Oi? Elas foram adotadas? Não, nós ficamos eu fiquei no abrigo até 18 anos. E as minhas irmãs, enfim, saíram mais cedo porque se envolveram com outras pessoas, se juntaram com alguém, depois, enfim, tiveram a vida delas, né? E eu fiquei até 18 anos no abrigo. Deixa eu fazer. Como que foi as primeiras vezes com a família, né, do padrinho? Assim, o que você sentia e como sentiu algum olhar feio de parentes ou como eram as primeiras vezes com a família, assim? Muito pelo contrário, na verdade, assim, eu sempre me senti, como eu não tinha essa referência de família, eu me sentia até meio estranha, porque a sobrinha do meu padrinho, ela pediu que eu a chamasse de mãe. Então, para mim era uma coisa meio forçada, né? Chamar de mãe, nunca tive mãe, meu pai me chamar de mãe. Enfim, eu chamava de tia, porque para mim tia era o termo mais próximo, porque nos abrigos a gente sempre chamava de tia e tio, nada de pai e mãe, era muito forçado. Então, eles queriam que a gente chamasse de pai e mãe, mas, enfim, para mim aquilo era meio forçado. Depois de muito tempo, que lá pelos 16, 17 anos, saiu pai, mãe, sabe? Isso foi um processo meio longo. Meu padrinho sim. Eu falo na verdade que ele é meu pai, meu padrinho, meu tio. Eu falo que ele várias coisas para mim, né? Porque está comigo sempre, então é minha referência sempre. Estou no 4º ano já, no tal período. Quando você foi apadrinhado, tu imaginava que ia passar de padrinho e essa pessoa ia te adotar? Tu lembra de ter pensado assim, chega um padrinho vai me adotar? Na verdade, assim, meu padrinho, ele não fez uma adoção, assim, né? O que aconteceu? Houve uma situação muito, muito bacana. Ele me comprou uma bolsa uma vez, e na bolsa, geralmente tem essa política de colocar o nome, né? Lápis, caneta, bolsa. Então, na minha bolsa, ele colocou Rodolfo Werneck, que é o sobrenome dele. Então, ali, tipo, não fui morar com ele, mas eu me senti adotado, entendeu? Porque, colocou o seu sobrenome na minha bolsa, então eu me senti adotado. Mas, na verdade, eu já tinha perdido, eu nunca, depois dos 12 anos, eu perdi a experiência de ser adotado, porque, na verdade, eu nunca quis, na verdade, ser adotado. Fui meio orgulhoso, sabe, meio... Não me querem, também Para fazer mais uma, para a escolha da tua profissão, teu padrinho te orientou? Como ele trabalhou isso, assim? Na verdade, aconteceu uma coisa muito interessante na minha vida, né? Quando eu tinha 12 anos, eu tinha fugido do abrigo. Na verdade 11, né? Eu ia completar 12. Então, o que aconteceu? E quando meu padrinho, ele foi pedir autorização para ser meu padrinho, ele disse assim, olha, eu quero ser o padrinho do Rodolfo, porque o Rodolfo é um cara inteligente e tal. E é um cara esforçado e tal. Aí uma pessoa, né? A pessoa disse que eu não era inteligente, que eu seria o futuro bandido do país, porque eu aprontava muito, fugia, brigava muito, enfim. E meu padrinho falou assim, olha, você vai ser bandido mesmo? Você não vai. Então isso, com 12 anos eu comecei a querer fazer direito. Antes eu queria servir a aeronáutica, mas depois desse evento, eu falei, não, quero fazer direito, quero mostrar que não é bem assim. E a partir de 12 anos eu comecei a fazer direito, meu padrinho sempre estimulando, você tem que ser um bom advogado, não pode ser advogado burro, esses esporte de cadeia, essas coisas. Então, assim, sempre pegando no meu pé. Então, teve uma participação bem grande. Né? Oi? Na verdade, ele é militar, entendeu? Então, não tem nada a ver com Você chegou a morar? Mora no meu padrinho. Oficialmente, com 18 anos. Eu passei na... Sim, isso. Em 2009 estava no ensino médio, passei no vestibular de letras na PUC, e daí eu fui morar com meu padrinho em 2009. Na verdade, no final de 2009 e começo de 2010. Em 2010 comecei a faculdade de letras, aí eu morava na chácara ainda, mais ou menos. Então passava um tempo na casa do meu padrinho, só que em 2011... Além da faculdade de letras, eu comecei a direito. Aí não tinha como ficar na chácara. Então, eu oficialmente morava com meu padrinho em 2011. Morar mesmo. Mas eu já morava, na verdade. É que em 2011 eu tinha que fazer 2 faculdades. Então, eu fiquei na casa do meu padrinho a partir dessa data mesmo. E os filhos?
Seu padrinho tem filhos? Além de mim, sim, tem dois, mas não moro com ele. E como é que era a tua relação com ele? Na verdade, eu não cheguei a conhecê-los, porque meu padrinho já é um senhor, entendeu? Então, os filhos dele já são pessoas mais velhas, então estão em outros lugares, eu não cheguei a conhecê-los. E choque de valores, porque o militar é rígido, né? E você, né, na tua profissão ali no momento, houve muito choque, como foi para você? O meu padrinho disse que eu era frustrado, porque eu sou muito bagunçado, né? Então, nesse aspecto, como ele é muito organizado, muito sistemático, ele disse que é uma pessoa extremamente infeliz com relação a mim, porque ele tentou de várias maneiras me mostrar o caminho certo e eu não aprendi. Em relação à organização, é claro, porque eu não sou organizado com roupa, essas coisas, eu não sou bagunceiro, quer dizer, eu não sou, enfim. Não é como isso, mas isso não tem problema, eu sou vigiar, nada militar e também não sou organizado. Enfim, diga para eles isso não é. hoje eu tenho 23. Deixa eu te perguntar duas já de uma vez. que bateria de pergunta, né? Primeira, quais eram as atividades assim no começo? Você ia para fazer o quê? Você lembra mais ou menos? Assim, Mas se diz atividade em relação ao... Ia pro cinema, ia pro shopping, jogava bola, o que você fazia quando ia no fim de semana para casa deles? Na verdade, como o meu padrinho já é uma pessoa mais de idade, na verdade, ele na verdade ia mais para o restaurante com o meu padrinho, por exemplo. No final de semana a gente ia para um restaurante, comer fora, coisa do tipo, mas o meu padrinho ficava mais em casa. E eu saía, né, com os coleguinhas. Na verdade, o meu padrinho, quando eu comecei a frequentar o condomínio em que eu moro hoje em dia, meu padrinho não permitia que eu falasse que morava em abrigo, porque ele temia a reação dos meus coleguinhas, porque havia muito preconceito. Então, ele dizia que era neto dele, que estava num colégio interno, e que, tipo, eu passava o final de semana ali, entendeu? Ninguém sabia da minha vida, entendeu? Aí, depois de muito tempo, comecei a contar, não, eu morava num abrigo e tal. É muito legal isso, Catiana. O meu padrinho hoje em dia tem 78. Mas para você, assim, que ele você era um menino, 12 anos, e ele já tinha... Tinha 65 anos na época que eu conheci. Isso. E você ficar indo em restaurante com ele e tal, os programas que vocês faziam, não é uma coisa meio chata? Veja só, na verdade, meu padrinho tem uma família muito bacana, entendeu? Ele é meio chatinho, meu padrinho, mas eu gosto dele. Mas enfim, não tem nada disso, entendeu? Porque, é claro, meu padrinho tinha as limitações de idade, coisa do tipo e tal, mas a família do meu padrinho me acolheu muito bem também. Então, se eu quisesse sair, coisa do tipo, eu tinha os meus primos. Então, eu jogava videogame com eles, computador, coisa do tipo. Então, não tinha isso. Isso é legal que o Rodolfo está apontando do trabalho com a família também para esse acolhimento. Porque o quanto isso faz diferença, né, Rodolfo? O olhar deles te acolher e o olhar deles se eles tivessem te rejeitado, né? Com certeza. Ou assim, quem será esse menino que ele vai fazer de errado? Né? Acolher, vamos brincar junto e vamos estar junto. Então, envolver quem quer ser padrinho, envolver a família nessa consciência, que é uma criança, estamos aí junto e tal, dá todo esse suporte também. A segunda pergunta era, para você, como é que era na hora da volta? Assim, você já desde o começo compreendeu que era só fim de semana? Você fazia muita birra para voltar para o abrigo? Era triste? Como era? Na verdade, era bem resolvido, na verdade, porque eu tinha uma certa vantagem em relação aos meus colegas, porque os colegas só ficavam no abrigo, e final de semana eu passava na casa do meu padrinho, então eu tinha tudo. Então, na verdade, quem estava em desvantagem eram os colegas, não eu. Então eu voltava tranquilo. Isso, gente, vocês vão sentir bastante, porque é bem isso que eles sentem, assim, né? Quem tem padrinho é artigo de luxo, né? Nossa, eu tenho um padrinho, você não, você não. E isso acontece, você tá mentindo, Rodolfo? Não acontece assim, tipo, eu tenho um padrinho, mas eu vou na hora das brigas, né? Eu vou no final de semana com meu padrinho, você não vai. Então, isso por isso que essa busca para dar padrinho para a maior parte deles, né? Na verdade, essa questão é engraçada, porque quando os meninos ficavam muito tempo na chácara,
a pessoa dizia que estavam mofando na chácara. Então, coisa meio triste, mas é verdade, você está mofando na chácara, ninguém vai te visitar. Então, assim, a gente utilizava essa maldade quando principalmente tinha conflito. Ah, mas você fica mofando na chácara aí, você não sai, ninguém vai te visitar. Então, desculpa, mas É como se eles olhassem, igual aquele ditado, em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Então é mais ou menos assim como eles às vezes ficam se tratando nessa situação. Porque ter um padrinho é viver o mundo real ali fora. E às vezes dá a sensação para quem está dentro da instituição, por mais que a instituição trabalhe que não, de que eles estão presos, né? Que está ali, né? Porque não tem a liberdade de ir e vir ou ir para onde quer, tanto que ele fugia, né? Sair e não voltava. Então essa sensação muitas vezes dá. Perguntando demais, não? Mas eu me veio agora na cabeça, né? Se eventualmente alguém for apadrinhar alguém de 15 ali para si e tal. Como que teu padrinho militar, né? Enfim, mais disciplinado, como que foi deixar você sair, assim? Porque, né, adolescente de 15, 16 anos, às vezes quer ir em show, quer ir e tal. Ele deixava, porque eu vi que, pelo que você falou, você ficava no teu condomínio com vários amigos, como um filho normal, como se fosse um filho normal. E como que foi ele começar a deixar você sair? olha, o meu padrinho, antes de 15 anos, por exemplo, ele atravessava a rua comigo de mão dada. Ele não me deixava atravessar a rua sozinho. Então, ele só me deixou sair com 15 anos. Agora você pode começar a sair, e por aqui perto. Então você vai levar o celular para saber onde você está, com quem você está. Você não vai voltar tarde para casa, você vai voltar 8 horas, você vai voltar 10. Foi aumentando, mas até 15 anos era... O que você sentia quando você não dava? Ah, eu ficava tipo, nada a ver, né? Tipo, imagina, 15 anos nas costas e não dá de um velhinho na rua. É sério, né? Parece que eu tô cuidando dele, não ele de mim, né? Mas enfim, é difícil. Mas aí você chegou aí, assim, sair de noite, sei lá, com teus primos, ou não deixar? Na verdade não, acho que eu costumei ter com meu padrinho porque é meio chato, assim, meio social, na verdade, assim, né? Porque ele não saía muito, então eu ficava em casa estudando, né? E ele me incentivava muito a ler. Então, enquanto os meus colegas estavam bagunçando, por exemplo, eu ficava estudando em casa, eu ficava lendo muito. Então, meu padrinho me dava livros para ler. Não, você vai ler tal coisa. Então, você não vai ser, você vai estudar. Então, os meus colegas me chamavam de Aurélio porque eu sabia muito. Ah, você é Aurélio, você é CDF e tal. O que é você, Pedro? Você é um playboy. Me chamavam de playboy porque eu tinha um padrinho que me incentivava a ler. Então, é difícil. E você, às vezes, tinha raiva do seu padrinho? Ficava bravo com ele, às vezes, por ele, às vezes, ficar pegando muito no seu pé? Adolescente é tudo meio rebelde mesmo, né? Não vou dizer que ficava feliz, assim, mas também eu relevava muito, porque eu pensava, putz, um cara que me encontrou na rua, né, que ele não tem nenhum motivo para ficar comigo. Pô, o cara tá me tolerando aí, por que eu vou ficar revoltado com ele também? Não tinha muito. Mas e como que ele lidava, às vezes, com essas tuas revoltas que ele fazia, assim? Uma vez ele tentou me bater, não conseguiu, sair correndo. Então, assim, ele conversava muito, né? Então, assim, tinha muita conversa, na verdade. Então, sei, eu entendo e tal, mas não é bem assim também. Meu padrinho brigava muito comigo, pegava muito meu pé. Eu não gostava muito não, mas valeu a pena. Mas se sentia desejado por alguém, né? Tanto que ficou e voltou pra rua. Com certeza, é minha referência, entendeu? Minha referência. Tanto é que quando me perguntam quem que é meu pai, eu tenho 2 pais. Tem o Fernando, que é o Fernando da Chácara, e meu padrinho, são os meus pais. Então, você tem pai? Tenho 80 irmãos. Quando eu conheci minha namorada, eu disse, você tem 80 cunhados. Tem mais 5 ou 6 sogras. Então... E ele é casado? Era casado? O rolo é grande, melhor nem começar porque o rolo é grande. Enfim, não era casado na época. Hoje ele é casado, mas enfim, na época não. Uma longa história, na verdade a mulher não convive com ele convive em outro lugar e ele mora num lugar, ela mora em outro. Mas quando ele te adotou era só ele? Só ele. Ele tinha filhos, né? Sim, esses filhos, como eram mais velhos, não conviviam com a gente. Minha última aqui, ó. Agora sou eu. Fale. Tu, mais adiante, tu participaria de um programa como este, do Dindo? Vai ser um Dindo? Olha, com certeza, eu não advogaria direito de família, porque é uma área meio pesada, mas com certeza. Eu acho que... Se você participaria, se você seria um padrinho mais pra frente?
Ah, com certeza, deixa eu crescer um pouquinho mais na vida, eu participo sim. É porque eu sou estudante, né? Então tem. Ah, com certeza, eu sou totalmente a favor da adoção, assim, eu sou muito suspeito para falar da questão da adoção, né? Porque, então, a adoção, apadrinhamento, na verdade, veja que situação engraçada. Eu era tão a favor eu sou tão a favor do apadrinhamento que quando eu morava na chácara, eu era conhecido como relações públicas da chácara. Porque quando as pessoas vinham para a chácara, eu falava, olha, apadrinhamento é isso, o ponto mais importante do apadrinhamento não é a questão financeira, é a questão do carinho, presença. Então eu jogava o maior lábio no povo. E consegui alguns padrinhos, tanto, alguns estão com os padrinhos até hoje. Então eu sou responsável por alguns apadrinhamentos. Você vai ser um bom de júri, né? Não quero essa área é muito maneira. Quais eram as dificuldades dos seus amigos, assim, na questão do apadrinhamento que você vê? Porque você é uma pessoa bem comunicativa, mas os seus outros amigos, assim, dificuldades que às vezes você vinha para ser apadrinhado. Veja só, então, você tocou um ponto bastante importante. Eu sou uma pessoa bastante comunicativa, isso desde criança, mas tem muito moleque ali na chácara que não tem essa facilidade. Então, essa aproximação com o padrinho é muito difícil às vezes. E outra coisa também, que foi falado aqui também, a questão do afeto, a questão do vínculo afetivo. É muito difícil porque, veja só, eu falo por mim, eu tenho muita dificuldade em fazer amizade. Na verdade, assim, quando eu faço amizade, eu sou um cara extremamente fiel. Mas para fazer uma amizade, aquela forte, mas é muito difícil, porque confiar numa pessoa, você se doar para uma pessoa é muito difícil. E em relação aos meninos, isso é muito, muito claro, porque eles pensam assim, mas, por exemplo, você pega no educador, daqui, tipo, um ano o educador vai embora. Mas aí parece que o mundo daquela criança caiu. Eu tinha um amigo, nós corríamos juntos, quando ele foi embora da chácara, eu fiquei deprimido. Porque, imagina, né? Você é meu melhor amigo, a gente corria junto. Então essa questão com o padrinho é mais complicado porque justamente por causa dessa aproximação. Mas até quanto eu vou permitir a aproximação? Quanto eu quero? Entendeu? É difícil. Isso é as duas coisas que eu queria dizer, que você traz como teus referenciais o padrinho e o diretor da instituição. E aí fica, por que o diretor? Porque o diretor é o que permanece, muitas vezes, é aquele que não muda. Os outros, todos mudam, né? São funcionários, eles vão trocando. Então, geralmente, os referenciais ficam naquelas pessoas que se fixam. E essa insegurança de se vincular, cada um vai reagir de um jeito. Às vezes, quando vê que o vínculo está formando, começa a ter comportamento para afastar. Né? Um comportamento que você tenha que brigar, um comportamento que você não... Porque a certeza de que você vai romper em alguma hora é tão grande, tão apavorante, que eles já tentam resolver antes. É que, na verdade, o que acontece? Vejam só, essa é uma questão interessante, porque quando a criança percebe que está formando um vínculo, ela procura, de alguma forma, criar um motivo para que, por exemplo, o padrinho ou alguém com quem ela está formando aquele vínculo brigue com ela. Para quê? Para dizer, olha, esse cara não gosta de mim, está vendo? Não gosta de mim. Então ela não deixa, ela cria uma proteção tão grande que ela pensa assim, não, esse cara não gosta de mim, entendeu? Arranja algum motivo para o cara brigar com ela, não gosta de mim, está vendo? Para reforçar aquilo que já está internamente sendo reforçado durante a vida. Então é o único padrão que tem, então eles ficam fazendo um comportamento para reforçar aquilo. Quem vai quebrar isso? O padrinho, né? Como é que o padrinho conseguiu, né? Ou essa coisa, quando eu vi que não ia ser adotado, eu não queria mais mesmo fugir, né? Então, o não ser escolhido e não ser desejado, então eu vou romper mesmo. Ninguém me quer mesmo, eu que não vou ficar nisso, né, Rodolfo? Sim. É isso mesmo. X. Existe também uma coisa que é dita, né, que eles faz alguma coisa assim para testar, né, para ver se o padrinho vai, mesmo depois daquela balbúrdia, daquelas peripécias mais inimagináveis, o padrinho vai querer continuar com ele. Que é o caso daquele filme que a gente mostrou na oficina passada, o Contador de Histórias, que ele alaga a casa da pesquisadora lá, e ela mesmo assim vai lá, conversa com eles que não gostou e continua. Daí ele sentiu segurança. Né? Eu fiz isso. Isso foi em 2006, eu até lembro até hoje. Foi assim, eu conheci um cara e eu fiquei, nossa, o cara é muito legal, era jovem e tal. Na época em 2006 eu tinha 15, o cara tinha tipo 30 anos, então
é um cara mais ou menos da minha idade, eu fiquei meio encantado com o cara. E meio que eu fiz eu adulterei a verdade dos fatos, disse que meu padrinho que iria para a chácara e fui para casa desse rapaz. Ok, imagine, na mesma idade, enfim. Aí meu padrinho ficou triste, falou assim, por que você fez isso e tal, enfim, fiquei bem triste, falei assim, se você quiser ser meu padrinho mesmo, tá bom, tudo certo, né, já tem esse cara mesmo e tal, não tem problema, pode ficar embora, né, você me sentir tão mal depois. Aí ele falou assim, não, eu quero ser teu padrinho, eu sou seu padrinho, ele disse, não vou desistir de você. E eu testando, não, pode ir embora, eu gosto de você mesmo, pode ir embora. E ele ficou ali. Depois daquele evento, assim, eu falei, não, eu estou no caminho certo, meu padrinho que é o cara que tem que seguir. E é isso mesmo. E teve alguma grande dificuldade, assim, quando você ia só fim de semana, que você ligou para o padrinho para contar, alguma coisa que ele realmente foi bem importante, numa grande angústia, alguma coisa assim? Você lembra? Olha, foram tantas vezes, né, na verdade, que angústia, assim, que, na verdade, uma situação específica não tem, né, mas passei por várias situações na escola, por exemplo, que ele me dá bronca e não tinha nada a ver com a história, meu padrinho ficou em cima também, então, na própria chácara, por exemplo, quando ficavam me perseguindo, enfim, meu padrinho sempre estava ali presente, entendeu? Sempre estava presente. Numa situação específica, antes de eu ir morar para a chácara, eu morava num abrigo e eu apanhava, meu padrinho estava sempre em cima. Se você encostar um dedo no Rodolfo, isso é para vocês. Eu vou chamar a polícia, vou chamar a imprensa, e de uma certa forma aquela pressão deu um resultado, não apanhei mais. Apanhava de quê? Apanhava de educador, assim, sabe? Não é fantasia na minha cabeça, não, é verdade mesmo, entendeu? Porque às vezes quando a criança reclama que apanha uma vez, o pessoal, mas é fantasia. Não é fantasia não, tanto é que a instituição foi fechada. Então, enfim, complicado. É importante ver, porque às vezes também é um jeito que tem, às vezes, que é a fantasia, porque também é um jeito de mostrar o quanto que aquele padrinho está lutando. Sabe aquela coisa de estar numa roda e a tua mãe está torcendo por você, o pai do outro está torcendo pelo outro, tipo, o meu quer ganhar, não sei. Eles querem isso, né? Eu faço a diferença. Eu faço a diferença por você, aí eles vão lá e mostram, vai estar acontecendo tal coisa, pelo ângulo de visão deles. Meu padrinho usa Nike, tu usa Adidas, tem umas coisas assim. Não, sério, você não tem noção, tem umas coisas assim também. Por exemplo, uma vez a pessoa estava discutindo essa questão de dar presente, né? E os padrinhos estavam isso lá na chácara, uma situação bem engraçada. A pessoa estava comentando que não poderia dar tênis por exemplo, da Adidas, da Nike, os meninos, enfim, isso num salão. Pensa num salão que cabia mais ou menos umas 80 pessoas. E o pessoal descrachando, porque o padrinho não pode dar tênis da Adidas, não pode dar tênis da Nike e tal. E eu estava nessa reunião, né? Olha que maldito que eu fui aquele dia. O pessoal estava tudo de Adidas, os padrinhos. Eu falei assim, olha, senhores, vocês estão sendo demagogos, porque vocês estamos falando que, imagina, eu falei assim, os senhores estão nos dizendo que nós não podemos usar Adidas, vocês vêm com todos com Adidas e Nike aqui? Que história é essa? Eu vou usar Adidas porque eu quero também. Por que eu não vou? Entendeu? Então, assim, tem umas coisas assim, também que você tem que tomar muito cuidado, essa questão do presente, como você se porta, essa questão de ostentar muito. Não estou dizendo que você não pode ser rico, claro que você pode, né? Enfim, o objetivo é esse, mas tem que dar um certo cuidado, né? Enfim. Que é igual não pode ter celular na instituição, mas aí a realidade tem celular, né? Mas aí como se vai dar esse celular, que significado vai dar em acordo com a instituição tem condições para lidar com isso, porque isso desencadeia mais um monte de coisa. Então esse alinhamento, né, Rodolfo, é muito importante para não dar confusão. É complicado, eu ganhava bastante presente, mas eu tinha muita dificuldade também, porque eu ganhava celulares do último modelo, enfim, mas eu tinha muita dificuldade, eu apanhava muito também por causa disso, que batiam muito. Eu apanhei muito essa vida, porque eu tinha tênis da Nike, tinha tênis da Adidas, tinha celular, eu era o playboy do abrigo, então eu era o mais perseguido também. O primeiro a apanhar era eu, porque eu era mais playboy. Porque em relação aos outros, eu era o playboy, porque eles vinham da rua, eu sempre morei em abrigo, nunca passei fome, então para eles eu era o vilão, entendeu? Eu estava na mesma situação que eles, mas era o vilão, por quê? Eu era o playboy. O Rodolfo é o Aurélio, sabe muito, se acha demais, tem tênis, tem roupa, tem celular, é complicado. Que é os ciúmes, né?
que eu acho que dá para falar, aproveitando essa brecha do Rodolfo, de quem tem filho e se preocupa em apadrinhar, né? Mas meus filhos, como que vão lidar? Gente, ciúmes existe, entre crianças existe, né? Isso que ele está relatando é ciúmes mesmo. Vai ter que lidar, né? Assim, quando os ciúmes vêm, seja que você tem mais de um filho, seja com primos, você tem que lidar. E ele vai vir e vai ser um ótimo momento para trabalhar isso, e tanto para os filhos de vocês, quanto para essa criança, né? Que as coisas, que não precisa só não ter, que as pessoas têm coisas diferentes, que coisas são essas. E aí as coisas que vão vindo vai sendo lidadas assim, né? Você tem conhecimento, assim, de alguém que era padrinhado lá, que tinha confusão com os filhos ou com os irmãos? Na verdade não, porque, veja só, como os padrinhos geralmente levavam os filhos para conhecer o abrigo, então as famílias eram muito mais tolerantes em relação ao menino, porque sabiam da dificuldade daquela criança. Agora, se fosse uma situação diferente, talvez... Essa é a importância, envolver essas crianças nesse processo todo, porque a equipe, tanto da instituição e quanto do projeto, também vai trabalhando as crianças para poderem lidar. Eu queria saber, dos teus colegas lá que tinham padrinhos e os que não tinham, como é que eles estão hoje em dia? Os que tinham padrinhos, que não estão, e se você tem contato com eles? Boa pergunta. Veja só, como eles disse, meu padrinho é referência. E tudo que eu sou hoje, devo muita coisa ao Fernando e ao padrinho. E os meninos que tiveram padrinho na chácara, por exemplo, hoje são pessoas que estão formadas. Tenho colegas, um formou administração, o outro formou turismo. Então, assim, são pessoas que tiveram acompanhamento de alguém. Então, alguém que tem um padrinho, a possibilidade dessa criança crescer é muito maior. Porque é aquela questão da perspectiva. O que você espera para o futuro? Tá, mas tudo bem, quando eu sair daqui, quando eu tiver 18 anos, vou para onde? Vou para a rua? Vou para a casa de quem? Quem vai me acolher? A sociedade não está pronta para acolher essas pessoas. Não está. Então, por mais projetos que existam de prefeitura, coisa do tipo, a sociedade não está preparada. Aí surgem os padrinhos. Porque quem são os padrinhos? Porque as crianças, quem são os padrinhos? São pessoas que, de uma certa forma, suprem a ausência da família. Entendeu? Essa é a verdade. Então, é uma referência. E o que é família, né, gente? A gente tem o padrão de família natural, né? Que é aquele que nasce e cresce. Na verdade, a família é uma construção social, né? Quantas pessoas que têm amigos e consideram como irmãos mais irmãos do que aqueles que são irmãos biológicos mesmo? Porque a família é uma construção social. É aquele que tem entrega, aquele que tem desejo, aquele que tem olhar, aquele que luta pelo outro. E isso se tornam as famílias. Então, né, eu sei que às vezes gera um medo, mas se essa criança ficar imaginando que eu vou adotá-la. Sim, essa criança pode imaginar isso, ela pode desejar isso. Só que o adotar, como ele bem colocou, às vezes não é o adotar de levar para casa, é o adotar aqui, é o adotar na relação. E isso já vai ter um significado, que não precisa, que por mais que eles façam campanhas, porque às vezes eles fazem campanhas para serem adotados, mas morrem de medo disso ao mesmo tempo. Que na verdade o que eles estão querendo é terem esse olhar, ter esse desejo, essa parceria. E então, assim, não fiquem com receios, mas eles vão ficar cheios de expectativa, achando que eu vou adotar. Que bom, se eles ficarem com isso é porque estão vivendo a relação e a gente vai trabalhar, né? Eles sabem que nem todo apadrinhamento se torna uma adoção, tem alguns que se tornam, tem uns que nunca se tornam e sempre vão acompanhá-los. Eu tenho casos de crianças que retornaram para suas famílias e continuam tendo os padrinhos como padrinhos, casos que foram para adoção, que continuam tendo os padrinhos como padrinhos. Então, isso é importante também.